Sejam todos bem-vindos a uma história escrita. Karen sentiu que ia dar à luz, então seu marido Frank rapidamente a levou ao hospital. Karen ficou em trabalho de parto por 48 horas quando finalmente deu à luz. Mas quando o médico viu o que ela deu à luz, ele imediatamente empalideceu. Ele não sabia o que dizer. O bebê foi levado embora e Karen ficou feliz de que eles precisavam fazer alguns exames para garantir que o bebê estava bem. Depois de horas, o médico voltou. Isso não pode ser bom. Todo o seu rosto ficou vermelho e ele mal consegue olhar nos olhos de Karen ou de seu marido, Frank. Eles nunca o viram assim antes. O que está acontecendo? Quando finalmente começa a falar, tudo o que consegue fazer é gaguejar. Eu sinto muito. O médico disse aos pais que eles precisavam fazer mais alguns exames. Karen não conseguiu mais se conter. Ela tinha que ver seu filho. Mas o médico disse que pode ser muito perigoso para uma criança. Ele tinha que obter respostas. Karen implorou para ver seu filho. O médico não se mexeu. Ele nem queria dizer nada a eles. Frank ficou um pouco zangado também. Ele se levantou e disse ao médico que ninguém o impediria de ver seu filho. O médico ficou chocado. Frank caminhou até a ala de pesquisa do hospital. O médico não esperava por isso, mas chamou a segurança para garantir que Frank fosse parado. Frank não lutou porque sabia que só poderia acabar mal. Ele acabou sendo escoltado para fora do hospital. Mas Karen teve que ficar. Karen foi escoltada para outra sala. Ela perguntou onde Frank estava, mas ele foi mandado para casa. Karen teve que ficar para interrogatório adicional. Eles precisavam obter mais informações para determinar o que estava com a criança. Muitas perguntas foram feitas a Karen sobre sua gravidez, mas ela não respondeu a princípio. Apenas seu bebê estava em sua mente. A enfermeira então disse a Karen que era importante para a sobrevivência de seu bebê que ela atendesse. Karen não tinha ideia de que era tão sério. Karen foi questionada se ela tinha certeza de que Frank era o pai. Karen ficou chocada. Como eles poderiam pedir isso a ela? Claro, Frank era o pai. Uma enfermeira sentiu que Karen tinha algo para escondê-los. Karen não contou toda a história. Karen começou a chorar quando foi pressionada. Muita coisa aconteceu antes e durante a gravidez. Ela não queria contar a ninguém sobre isso. Ela acabou de colocar a vida de seu filho em perigo devido ao seu próprio estilo de vida perigoso? A enfermeira disse a Karen que, se ela não queria compartilhar, não deveria. Mas a enfermeira garantiu a Karen que ela não tinha nada a temer. Tudo o que eles discutiriam permaneceria entre eles. Então Karen começou a falar sobre seu passado. Karen quase não conseguia falar de tão difícil para ela contar o que tinha feito. Ela tinha um estilo de vida selvagem antes de conhecer Frank. Ela bebe e festejava muito. Frank conseguiu fazê-la diminuir a velocidade. Mas poderia ter sido tarde demais. Ela engravidou de surpresa. Durante a gravidez, muitas vezes ela teve fortes cólicas estomacais que não conseguiram explicar. Mas o médico assegurava-lhe todas as vezes que estava tudo bem. Karen pensou que isso era normal para uma gravidez. O médico esqueceu de algo? Quando uma enfermeira olhou para os testes anteriores que outros médicos fizeram, ela viu algo estranho. Muitas informações foram editadas. Era quase como se eles estivessem tentando encobrir algo. Eles tinham que chegar ao fundo disso. Karen ainda não havia percebido o que realmente estava sentindo. Uma enfermeira chamou um médico de volta. Ela perguntou a ele sobre os resultados do teste. No entanto, o médico que fez os exames foi demitido há 2 semanas. Isso estava acontecendo? O médico continuou garantindo a Karen que o bebê ainda estava bem. Mas eles tiveram que descobrir se ele poderia sobreviver sem ser cuidado. O bebê era definitivamente um caso especial para o hospital. Então o médico disse a Karen que ela mesma tinha que ficar durante a noite. Karen decide que não vai mais lutar. Ela tinha a sensação de que era melhor para ela e seu bebê trabalharem com o médico. Karen também tinha outra coisa em mente para aquela noite que não contorna a mais ninguém.
Karen obviamente não estava trancada em seu quarto durante a noite. Então ela decidiu que se levantaria da cama e procuraria seu bebê. Eles não podem mais manter o bebê longe dela. Ela tinha que ver o que estava sentindo. Isso é algo que ela iria se arrepender muito mais tarde. Karen sabe mais ou menos em que hospital eles estão hospedando os bebês. Quando a enfermeira fez sua última ronda, Karen saiu furtivamente da cama. Finalmente chegou a hora de obter respostas. Karen se esgueirou até o andar de cima. A adrenalina estava bombeando em suas veias. Ela está quase lá. O segurança estava fazendo sua ronda, então Karen precisava tomar cuidado. Ela ainda não havia mudado. Então ela não podia dizer que estava no hospital. Então ela viu o quarto com os bebês. Houve um problema, a porta estava trancada. Karen sentiu que precisava de um cartão-chave para entrar na sala. Esta era a única maneira de ela entrar. Ela tinha a sensação de que sabia onde conseguir um, mas precisava ser extremamente cuidadosa. Ela ainda estava fraca por causa do parto, então se eles a pegassem, ela não poderia fugir. A única maneira de obter o cartão-chave era na sala de segurança. Karen teve a sensação de que poderia ter alguns cartões-chave sobressalentes ali. Por algum milagre, ela conseguiu o cartão-chave. Era hora de pegar seu bebê. Karen volta rapidamente para o quarto do bebê. Ela passa o cartão-chave. Então ela soltou um suspiro de alívio. A porta se abriu. Agora ela tinha que encontrar seu filho. Isso foi difícil para ela, pois ela não tinha visto seu filho. Felizmente, os nomes estavam nas unidades. Ela entra na sala e começa a olhar em volta. Seu bebê não parecia estar aqui. Então, com o canto do olho, ela vê uma unidade especial. Deve ser isso. Ela caminha até este quando cai de tristeza. Quando Karen vê seu filho, ela começa a chorar. Então ela solta com um grito alto. Ela não se importa se alguém a ouve. Ela estava sobrecarregada de emoções. Ela simplesmente não conseguiu se conter. Então ela ouviu passos no corredor. Um médico e algumas enfermeiras entraram correndo. Eles viram Karen no chão ao lado da unidade com seu filho. Eles pensaram no pior. Karen ficou em choque total quando as enfermeiras se sentaram ao lado dela. O médico suspirou. Era exatamente por isso que eles não desejavam que Karen chegasse perto de seu filho antes que pudessem obter respostas. A criança ainda estava viva, mas agora eles precisavam explicar algo a Karen para o qual não tinham respostas. Karen exige uma explicação agora. Ela quer saber por que seu bebê está assim. O médico não tem respostas para ela, então ela fica ainda mais chateada. O médico avisa Karen que o resultado do exame provavelmente sairá amanhã. Karen não quer ouvir e faz uma cena. O médico exorta Karen a ir para a cama e dormir um pouco. Eles até dizem a ela que lhe querem dar algo para que ela possa dormir bem esta noite. Karen não quer ouvir isso. Ela é extremamente teimosa. O médico não tem outra opção a não ser forçar Karen a ir para a cama. Ela também está trancada para sua própria segurança. Naquela noite, Karen não consegue dormir, ela só pensa no que viu naquela noite. Seu bebê não parecia nada bem. Isso pode ser um verdadeiro desastre para ela e Frank. Ela queria tanto que fosse no dia seguinte. O médico finalmente teria algumas respostas. Então ela pensou. O médico parece muito preocupado no dia seguinte ao entrar na sala. Ele é mortalmente sério. Ele diz a Karen para chamar Frank para entrar. Ela precisa garantir ao médico que pode manter a calma, e Frank também deve ficar calmo. Frank entra imediatamente e começa a confrontar Karen. O que é que você fez? O médico pede que Frank fique quieto e se sente. Ele não tinha o direito de atacar Karen assim. Ele nem fazia ideia do que estava sentindo. Frank quer ir, mas não acredita que o bebê seja dele. Karen garante a ele que não fez nada de errado. Em seguida, ela exige do médico que ele faça um exame para saber se Frank é o pai biológico do bebê. O médico concorda. Frank foi solicitado pelo médico a fornecer uma amostra de DNA.
Franks ficou confuso, mas independente. Ele queria obter uma resposta. O médico imaginou que se Frank desse seu DNA, ele poderia descobrir o que estava relacionado com o bebê também. O médico disse a Frank e Karen que eles precisam esperar algumas horas para que os resultados dos testes chegassem. Karen achou melhor esperar separadamente de Franks porque Frank ainda estava furioso com uma raiva que ele não conseguia conter. Então o médico voltou. O médico tinha um envelope fechado com os resultados do DNA que pediram a Karen que voltasse. O médico também estava nervoso com isso. Se Frank não fosse o pai, o que Karen poderia ter feito? Quando ele abriu o envelope, ela empalideceu. O médico virou-se para Frank. Frank começou a suar com o que o médico tinha a dizer. Leia os resultados do teste com muito cuidado. Ele pensou que teria um resultado diferente. Mas Frank estava preocupado porque o médico estava em estado de choque. O médico disse que não encontrou nada extremamente estranho. Frank é de fato o pai, mas eles não conseguiram encontrar nenhum DNA de Karen. Karen estava extremamente confusa. O médico não tinha resposta para isso. Mas disse a eles que resolveria isso hoje. Karen quer ver seu filho agora. Desta vez, o médico decidiu levar Frank e Karen até o quarto do bebê. Quando Frank vê seu filho pela primeira vez, ele fica totalmente perplexo. Ele não teve uma reação tão extrema quanto a Karen. Mas ele ainda tinha muitas perguntas. O médico garante ao casal que eles estão trabalhando sem parar para fornecer respostas. Vários médicos estão trabalhando horas extras no laboratório para descobrir o que está acontecendo com seu filho e com os resultados estranhos do DNA. A última coisa que os médicos pensam é um teste de pele. Eles tiram uma amostra da pele do bebê, que não dói. Isso também pode levar algumas horas, mas os médicos esperam que isso dê uma resposta definitiva. Então Karen agiu novamente. De repente, ela afirma que seu bebê provavelmente foi trocado e procura por seu filho. Frank pensou que Karen tinha enlouquecido completamente. O médico tenta impedir Karen, mas acaba deixando que ela faça o que quer para chegar a uma conclusão. Karen ainda está muito em negação. Ela não quer ficar com o bebê porque diz que não é dela. Frank e o médico ficaram furiosos por alguns momentos. Então, finalmente, Karen se senta no chão e simplesmente desiste. Frank então tenta encorajar Karen a cuidar e ficar com o bebê. O médico disse a eles que o bebê é saudável e não parecia sofrer de algo com risco de vida. A única coisa é que tudo mais do que o esperado, e eles terão o resultado amanhã. Frank e Karen decidem realmente ir para casa sem o bebê. Os dois pensaram muito naquela noite sobre o que fariam. No dia seguinte, tudo seria revelado. Eles dificilmente poderiam esperar por tanto tempo. Mas eles precisavam. Eles estavam esperando na frente do telefone desde que acordaram. A qualquer minuto o médico poderia ligar. Eles tentaram ligar para si mesmos, mas o médico estava muito ocupado para atender o telefone. Então o telefone finalmente tocou. Eles pegam e há muita tensão na sala. Karen coloca o médico no viva voz. Ele começa a falar sobre o que eles fizeram e revela que eles finalmente têm uma resposta que desejam compartilhar pessoalmente. Karen e Frank falaram rapidamente no carro. Durante todo o trajeto até o hospital, Karen fica muito tensa. Ela mal fala com Frank. Ela não tem ideia do que esperar. Mas ela sente que não vai gostar da resposta que o médico lhe dará. Depois de uma viagem que parece durar horas, eles finalmente chegam. Eles entrelaçam no médico e o médico manda que se sentem. A enfermeira traz o bebê e ele diz que o bebê está perfeitamente saudável. Eles também têm uma explicação de por que o bebê parece tão especial. Karen agora está na ponta da cadeira. O bebê sofre de uma rara doença de pele. Não é realmente uma doença, mas o médico explica que o bebê vai melhorar lentamente com o tempo e a cor da pele vai mudar. Karen e Frank ficam aliviados. O DNA também foi explicado. Eles cometeram o erro de não pegar o DNA de Karen, então não encontraram uma correspondência. Vou ficando por aqui. Até a próxima.